No Vida Vivida de hoje, vamos conversar com um fotógrafo que percorreu o mundo inteiro para fotografar músicos de jazz. Diretor de marketing do Botafogo de Futebol e Regatas, aqui conosco, Jefferson Mello. Tudo bom, Jefferson? Ótimo, Luciana. Prazer ter você aqui no Vida Vivida. Da mesma forma. Jefferson, para começar, já eu queria saber, por que fotografar o jazz? É o seu estilo musical preferido? Hoje ele é o meu estilo preferido, mas o que me atraiu mais com relação a fotografar jazz é o universo do jazz, assim, as imagens que esse universo proporciona. Então, depois que eu estive em New Orleans pela primeira vez em 96, para fazer inicialmente uma exposição no MAM, eu fiquei maravilhado com a quantidade de imagens ligadas a jazz, assim, o universo, o comportamento do músico, o comportamento do público. E dali eu passei a vislumbrar fazer um livro sobre jazz, e não só sobre New Orleans, mas o resto do mundo. Você viajou, quais os países que você percorreu? Eu percorri inicialmente os Estados Unidos, eu fui a Los Angeles, fui a Chicago umas 3 vezes, para New Orleans eu fui 6 vezes, Nova York, Los Angeles, Chicago, Mississippi, Alabama, Memphis. E depois eu parti para a Europa, inicialmente Paris, que eu considero a cidade mais jazzística da Europa. Depois fui para Praga, Londres, Milão, Moscou, Buenos Aires, Chile, depois Cuba. E depois eu fui para o Oriente, Tóquio. Jefferson, seu livro está aqui, mas a gente vai falar dele daqui a pouquinho. Eu queria saber, no seu caso a fotografia está no sangue, né? Mas quando que você sentiu que você queria seguir por esse rumo também? Eu tenho mais 2 irmãos, eu sou do meio, e desde pequeno eu sempre demonstrei interesse em acompanhar meu pai no estúdio. E aprendi cedo a fotografar, mas não tinha ideia em me tornar profissional. Comecei até fiz vestibular para oceanografia, não passei, eu tinha que fazer alguma universidade, comecei a fazer, aos 18 anos, ciências contábeis. E fotografava também, mas aí aos 20 eu resolvi largar tudo e montar o meu estúdio próprio, tive a ajuda do meu pai. E aos 21 eu comecei a fotografar e enveredei pelo mercado fonográfico, inicialmente, depois de publicidade, moda, mas está no sangue. Interessante é que é o meu avô materno que era fotógrafo, e meu pai, então não era só de um lado da família, não, era dos 2 lados. Então, essa aqui acho que é uma questão interessante. Então, como você já falou, você já trabalhou com moda, publicidade, já fez várias capas de discos, né? E qual foi o seu trabalho mais importante nessa área? Aliás, eu acredito que todo trabalho que você realiza com coração, quando você é artista, você não tem o preferido. Você acredita que o último trabalho é sempre o melhor, né? Sempre foi o melhor, porque você vai sempre querendo evoluir. Então, eu não tenho um trabalho preferido. Eu acho que o que marcou, acho que mais numa fase da minha carreira, foi um trabalho que eu desenvolvi com a Marisa Monte, que terminou numa exposição, todos os tons de Marisa Monte, e o jazz, os caminhos do jazz. Então, acho que foram trabalhos que marcaram, mas eu fiz inúmeros trabalhos que me deixaram ser bastante satisfeito com relação ao resultado final. E qual é o seu estilo fotográfico? O estilo, essa definição, eu não sou nem fotojornalista, eu não sou especificamente um fotógrafo de moda ou de publicidade. Eu sempre tive um estilo versátil. Eu tenho preferências com relação à fotografia, tanto de moda como em publicidade e para mercado fonográfico, que era com relação à iluminação. Eu me tornei um especialista em luz de cinema. Eu sempre gostei muito de trabalhar com luz contínua, então eu me considerava um especialista, sabia usar bem essa luz de cinema. Então, sempre optei em meus trabalhos em usar a luz contínua. Falando em cinema, você já pensou em fazer cinema, sair da imagem parada para a imagem em movimento? Penso, é um projeto ainda para o futuro. Há 4 anos atrás eu comecei a estudar fotografia para cinema, porque eu entendia que seria uma continuação natural. Eu já estava me sentindo um pouco realizado com relação à fotografia, já fiz
já tinha feito tudo, quase tudo, e a minha ideia era começar a fazer documentário. E pretendo um dia iniciar essa carreira de documentarista fazendo um documentário sobre o livro. Embora nessa minha atual realidade profissional como diretor de marketing do Botafogo, em 2003, quando o Botafogo estava na segunda divisão, eu fiz um documentário sobre o Botafogo, Resgate da Dignidade, onde eu filmei, editei, fiz de tudo um pouco e fiz um vídeo documentário sobre a passagem do Botafogo na segunda divisão. E ali já deu para eu perceber e sentir que daqui a uns anos é uma profissão que eu vou querer abraçar. Jefferson, nós fomos às ruas e as pessoas têm perguntas para você. Vamos ver? Jefferson, você já teve algum problema com a polícia por fotografar em lugar proibido? Tive situações lá em New Orleans, não com polícia, mas com o povo. Os moradores mesmo da cidade. Em bairros que, enfim, o branco tem pouco acesso e eu tive. Então eu tive algum tipo de dificuldade. Agora, em Londres, foi uma cidade em que eu tive muitos problemas com relação a fotografar dentro dos clubes de jazz. Fui colocado para fora em 3 oportunidades de clubes de jazz porque era proibido fotografar, mas com a polícia nunca. Não, ainda não, né? Nada. Então, Jefferson, a gente vai conversar mais no próximo bloco e você não saia daí porque o Vida Vivida volta já. O Vida Vivida está de volta com Jefferson Mello. A gente tem mais uma pergunta do telespectador, vamos ver? Jefferson, como você escolheu os lugares para ir fotografar? Eu tinha uma preferência por locais onde o jazz ele, era forte. Então, na Europa, você tem Paris, por ser o berço, o jazz, quando ele saiu dos Estados Unidos, ou seja, músicos famosos optaram em sair da América e eles foram para Paris. E depois eu adotei um critério, por exemplo, Praga. Por que Praga? Praga é considerado a Paris do leste europeu. Londres é uma cidade também com bastante clube de jazz. Moscou eu queria, eu tinha curiosidade em conhecer Moscou, mas eu queria entender o povo, os músicos, então eu descobri os músicos de jazz. Eles têm uma escola erudita. Em Praga, eles têm uma influência de músicos franceses. Então, eu escolhendo assim, um roteiro com relação aos caminhos do jazz, assim, por onde o jazz ele foi percorrendo. É o nome do livro, Os Caminhos então, do Jazz. Era esse critério, não tinha uma preferência nem minha e nem de grandes entendidos de jazz que me influenciaram, você tem que ir em tal país, tal cidade. Não, eu mesmo fui escolhendo em cima desse critério, assim, dos caminhos, do pouco conhecimento que eu tive e fui estudando um pouquinho por onde o jazz ele era mais forte. E você teve patrocínio para fazer essas viagens? Não. Do próprio bolso? Do próprio bolso, com o próprio trabalho, recursos próprios, ajuda de muitos amigos. Ficava aqui no Rio, no Brasil, trabalhando, juntava dinheiro e viajava, voltava duro. Aí tinha que correr atrás de trabalho e aí eu fui ajudado por muitos amigos me conseguindo trabalho. Então,
mas eu consegui tocar esse projeto com recursos próprios, custo de muito sacrifício. Vou mostrar aqui para vocês então o livro do Jefferson. É esse daqui, Os Caminhos do Jazz. E Jefferson, quem é esse homem na capa? Não sei, também não quis saber, porque eu não queria atrapalhá-lo, porque o grande diferencial de jazz é esse. Eu não quis incomodá-lo, acho que eu não tinha esse direito. E o músico de jazz é esse, ele toca com sentimento. Então a minha ideia era retratar, congelar esse momento em que ele está tocando com sentimento. Então eu não tinha o porquê incomodá-lo. O que eu queria era congelar aquela imagem. Então eu não quis saber quem ele era. E acho que esse aí é o grande diferencial e é o conceito principal do livro. Eventualmente eu cruzei com músicos famosos e muitos não famosos, mas esse era o conceito principal do livro. E nessas andanças todas, com certeza tem muitas curiosidades que não foram registradas aqui no livro. Conta algumas pra gente. Não, tem muita imagem, sobretudo sobre New Orleans, que é uma cidade rica com relação a imagens, é uma mistura de Rio de Janeiro com Salvador. Então tem fotos de caras bêbados na rua, dormindo, enfim, imagem de comportamento da cidade. E não deu para colocar no livro, senão eu ia ter que fazer um livro dessa grossura. E com você, aconteceu algum fato engraçado, assim, fotografando? Em New Orleans, sim, eu recebi algumas ameaças por estar fotografando, porque o músico em New Orleans, ele tem uma dimensão bastante grande. Se você está fotografando, é para alguma finalidade. Então, eles querem te cercear, né? Ou eles querem te cobrar. Então, eu tive situações inusitadas num clube de jazz lá no Preservation Hall, em que é terminantemente proibido fotografar e filmar, e eu, em todas as oportunidades, eu fotografei escondido. De tanto insistir em fotografar nessa casa, eu terminei me tornando amigo de um dos músicos, que é o Greg Stafford, que terminou também me abrindo as portas lá para muitas imagens lá em bairros que normalmente eu não teria acesso por ser branco, por não conhecer. Jefferson, a gente tem mais uma pergunta do telespectador. Queria saber se você já fotografou algum músico de rua que quis cobrar dinheiro. Em New Orleans, sim, e em Milão também. Em Milão eu tenho uma imagem aqui no livro de um garoto tocando e eu fotografei à distância. Quando ele percebeu que eu estava fotografando, ele me chamou e ele queria que eu desse €1, €2, enfim. Eu não dei, já tinha registrado a foto, então... Azar dele. Infelizmente não... Mas é comum depois você até dá, mas no ato, você fazer essa troca, depois eu passava por ele e fazia uma contribuição. Mas no momento, na hora da foto, eu não contribuía não, mas depois sim. E Jefferson, eu percebi que você fala muito de New Orleans. Você ficou uma paixão pelo local, tem interesse em fazer, você com certeza tirou muitas fotos lá, né? Tem interesse em fazer alguma coisa? New Orleans é uma cidade mágica, ela desperta interesse de todo mundo. Impressionante, nas 6 vezes em que eu estive lá, encontrei turistas de toda a parte do mundo. Então, é uma cidade mágica, ela tem um diferencial. Um amigo que já frequentava a cidade dizia, você não será o mesmo depois que conhecer New Orleans. E ele tinha razão. E eu tenho mais de 4.000 fotogramas só sobre New Orleans. E infelizmente depois dessa tragédia, eu pretendo lançar um livro só sobre a cidade de New Orleans, que eu torço para que ela seja reconstruída. É o berço do jazz, tem muita história, tem um passado maravilhoso, então eu torço para que essa cidade seja reconstruída e volte a proporcionar música, uma culinária rica, fantástica. Então acho que o mundo merece que essa cidade aí seja reconstruída. Eu vi aqui no seu livro que tem muitas fotos em PB, né, preto e branco, colorido. Tem diferença no olhar do fotógrafo quando ele vai fazer uma foto pensando já se é preto e branco ou colorida? Eu não concordo muito com uma ditadura que existe, a jazz é preto e branco, e não concordo, não acredito que deva ser por aí. Mas eu tenho uma preferência pelo preto e branco, mas eu tenho muitas imagens coloridas, mas
jazz, assim, para eu captar o clima, a iluminação, normalmente você tem pouca luz e o preto e branco te proporciona uma plástica. Minha preferência, no caso aqui do livro, foi por fotografar em preto e branco. Jefferson, a gente vai ter que dar mais uma paradinha e você não saia daí porque o Vida Vivida volta já já. O Vida Vivida está de volta com o fotógrafo Jefferson Mello. Jefferson, qual é a maior dificuldade na carreira de um fotógrafo? Se você é um fotógrafo freela, você tem que... a dificuldade de você ter trabalho. Mas se eu prefiro falar com relação a você fazer projetos pessoais. Acho que você encontra uma dificuldade muito grande em realizar esse tipo de projeto. Eu fiquei fazendo esse livro aí com recursos próprios. Durante essas viagens, foram muitas exposições, então você tem um custo alto. Foram 6 anos. 6 anos de exposição, de filme, de revelação. E eu tive patrocínio para imprimir o livro, mas para fotografar, para produção, eu não tive. Então, acho que a dificuldade num profissional para você realizar um projeto pessoal, elas são muitas. Então, você tem que batalhar muito para poder realizar um projeto pessoal, um sonho. Agora, com relação ao dia a dia de trabalho, é uma dificuldade de toda a profissão. Em que você é freela, você tem para buscar trabalhos. Você não trabalha mais como fotógrafo profissionalmente, né? Sim. Hoje em dia você é diretor de marketing do Botafogo. Como é que surgiu essa passagem para o esporte? Ou o esporte sempre esteve na sua vida? O esporte sempre esteve na minha vida, o Botafogo antecede tudo na minha vida, desde os 6 anos. E num determinado momento da minha carreira como fotógrafo, onde eu já me sentia realizado, eu tinha 2 opções. Eu já estava estudando fotografia para cinema e estudando marketing esportivo, porque eu sempre vislumbrei um dia trabalhar nessa área também. E lá eu estou tendo a possibilidade de dar visibilidade à marca, reestruturamos a marca do Botafogo e estou me sentindo bastante realizado. Acho que penso que estou fazendo um bom trabalho. Você gosta também. E ali eu consigo agregar ali todos os meus conhecimentos, enfim, para valorizar mais ainda a marca do Botafogo, e eu acho que eu estou conseguindo. E como é que você faz isso? Que tipo de projeto você realiza lá para promover a marca? Comecei da estaca zero, quando nós assumimos o Botafogo ia disputar a 2ª divisão, tinha um patrocinador que ele só ficaria por mais 3 meses, então nós criamos inicialmente uma marca que era Botafogo no Coração. Nós fizemos uma campanha em âmbito nacional, a partir dali nós começamos a cadastrar sócios, passamos a ter também um retorno de visibilidade da marca Botafogo e do Botafogo no Coração. Aí sim a gente foi prospectar patrocínios para o Botafogo e hoje o retorno de visibilidade da marca do Botafogo é muito grande, a marca cresceu em todas as áreas, na área de licenciamento. Temos mais de 3 anos aí de trabalho e a gente tem fé que a marca vai continuar crescendo, os patrocinadores virão. Você fez essa revista aqui também, né, Jefferson? Dentro do planejamento de comunicação estava uma criação de uma revista. O nosso site ele foi considerado ano passado o 2º melhor site do ano. E tem aí mais alguns projetos, que inclusive a criação de uma TV do Botafogo, para aumentar mais ainda a visibilidade, aumentar mais ainda a comunicação e informação sobre as atividades do clube, sobre todos os esportes. Então aí tem um longo trabalho aí que é gratificante pela frente. Agora voltando à fotografia, eu ouvi dizer que você não gosta de ser fotografado. É verdade, acho que todo profissional nessa área ele aprendeu a fotografar, não a ser fotografado. Então, não diferente, também não gosto. Sua esposa está grávida, vai nascer a Valentina. E como é que tá essa expectativa? Bastante grande, pela chegada da Valentina aí. Acho que essa experiência vai ser a maior da minha vida.
E tô aí numa ansiedade bastante grande pela chegada dela. E com certeza ela vai ser muito fotografada. E muito fotografada, muito amada, botafoguense, vai praticar esporte comigo. E Jefferson, dá uma dica para quem está querendo entrar na fotografia, quem quer trabalhar com isso. Uma dica para quem está começando agora. Eu acho que tem que praticar muito. Se eu disser para você que eu nunca efetivamente não fiz universidade de fotografia, tudo que eu aprendi na prática. Eu acredito que esteja no sangue, me considero um artista da fotografia. Tem o dom. É o dom, mas você tem que praticar muito, mas muito mesmo. Acho que para quem está iniciando tem que esquecer um pouco o digital, tem que aprender a pôr a mão na massa. As câmeras antigas. Câmeras antigas, e tem que sentir que está fotografando. E de acordo com a evolução, aí sim ele vai adotando a digital, que não dá para esquecer hoje em dia. Você usa a digital? Profissionalmente eu nunca havia usado. Hoje eu uso de uma forma amadora, mas ainda tem todo o meu equipamento, tá guardado, não consigo me desfazer. Mas para quem está começando, minha sugestão é que comece da mesma forma como eu comecei há 30 anos atrás, porque há 30 anos atrás afirmavam que fotografia convencional não teria futuro. Quer dizer, e hoje, para eu fazer um livro, eu só pude fazê-lo porque eu tinha fotos em grande formato, tudo em papel, nada digitalizado. Então, eu acredito que a minha filha Valentina, se ela tiver gosto pela fotografia, ela vai usar ainda máquina convencional, uma Pentax, uma Assai Pentax, todo mundo começa por uma Assai Pentax, ou pela Nikon FM2. Então, inclusive, essa está guardada para ela. Mas a minha sugestão é que comece como os fotógrafos de antigamente, para não esquecer, não adotar logo a digital, que aí ele não vai sentir o que ele está fazendo, ele não vai aprender de fato nunca. Você tem algum ídolo na fotografia? Não vou dizer ídolo, mas foi uma pessoa, um fotógrafo que eu acompanhei a carreira dele, o estilo dele, que é o Luiz Trípoli. Ele é um carioca radicado em São Paulo, que é um gênio da fotografia, e essa minha preferência por luz de cinema se deu muito. Seguiu um pouco o estilo dele. Por moleque, eu comprava a revista Homem, e ele já fotografava até nu na ocasião, ele e o outro fotógrafo Bobi Costa, e ele já usava uma luz contínua. Aí eu pesquisando, eu descobri, então o Luiz Trípoli sempre foi uma referência. Mas eu tenho outros fotógrafos aqui, grandes amigos, Marcos Prado, Lívio Campos, que são fotógrafos da minha geração, que eu tenho profunda admiração pelo trabalho deles. Jefferson, nossa conversa está maravilhosa, mas o tempo acabou. Queria te agradecer. Eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer estar conversando com vocês. O Vida Vivida fica por aqui. Se você tiver alguma sugestão para o nosso programa, envie um e-mail para tvuniversidade@universidadetambemcom.br. Até o próximo Vida Vivida. Tchau!